Quando pensamos em inteligência artificial, logo imaginamos robôs e outros humanoides em filmes futuristas. Mas apesar do conceito de inteligência artificial ter nascido na década de 40, sua idealização nascera bem antes. Platão, em sua Teoria das Formas, já discutia que a inteligência é a relembrança de um conhecimento já existente. É tentando compreender a mente humana que o cientista Santiago Ramón y Cajal, aprimorando a técnica desenvolvida por Camilo Golgi para a observação das células nervosas, concluiu que o cérebro é composto por estruturas denominadas neurônios e que essas possuem ramificações. Ao contrário do que dizia Golgi, que defendia a tese de que o sistema nervoso era composto por um tecido contínuo de células interligadas, assim como o sistema circulatório. As redes neurais artificiais são uma das técnicas de inteligência artificial mais interessantes. Este instrumento foi desenvolvido na década de 40 pelo matemático Walter Pitts e o neurofisiologista McCulloch. Queriam fazer uma associação entre o neurônio biológico e circuitos eletrônicos, que posteriormente teve seu modelo computacional associado. O neurônio biológico é composto basicamente por 4 partes. Os dendritos, que recebem como entrada o sinal de saída dos neurônios aos quais se conectam. O núcleo ou soma, que processa as entradas captadas pelos dendritos e envia o sinal de saída para o axônio, que propaga esse sinal até os telodendros, que fazem a sinapse ou são as conexões com os dendritos dos neurônios seguintes. De forma similar, o modelo computacional tem estes elementos: dendritos, soma e axônio, exceto pelo telodendro, que já tem sua função computacionalmente desenvolvida pelo axônio, que são geralmente ponteiros que ligam o soma aos dendritos dos neurônios seguintes. Cada sinal de entrada em cada dendrito é ponderado por um valor de peso da sinapse, que representa a força da conexão, onde 0 significa totalmente desconectado. Esses valores ponderados são somados no núcleo e, se este valor atravessar um limite, chamado de threshold, o núcleo dispara um sinal que será propagado para os demais neurônios ao qual ele se conecta. Uma rede neural é definida por 3 características principais. Possui neurônios como processadores de informação. Estes neurônios estão organizados em uma arquitetura e este conjunto possui um algoritmo de aprendizado que faz a rede aprender novos conceitos. Discutiremos nesse trabalho o desenvolvimento de um mapa auto-organizável, um modelo de rede neural desenvolvido pelo professor Teivo Koroni, pesquisador da Universidade de Helsinki. É um modelo alimentado para frente de aprendizado não supervisionado, ou seja, não se faz necessário apresentar a entrada e a saída ideal para que a rede aprenda como se adaptar a essa saída. O desenvolvimento dessa ideia surgiu baseado no modelo de aprendizado do nosso cérebro. Em muitas atividades, o processo de aprendizado não é supervisionado. Aprendemos que o fogo queima, que quando temos sede devemos procurar água e outras coisas mais sem receber instruções para isso. Outra característica interessante do modelo de Koroni é que os neurônios são auto-organizáveis, como já diz o próprio título. Isso significa que, ao passar do tempo, a rede vai criando grupos de neurônios especializados em certas entradas. Este comportamento também foi baseado no cérebro humano, que possui grupos de neurônios especializados em diversas atividades, como fala, raciocínio, visão, atividade motora e outras. A aplicação inicialmente idealizada por Koroni era a identificação de padrões vocais da fala humana. Assim, durante o treinamento, cada grupo de neurônios se especializava em um tipo de som e assim identificava quando recebia seus sinais de entrada. A topologia da rede é de camada simples e costuma ser uni- ou bidimensional. Cada neurônio tem conexões com todos os elementos do vetor de entrada. Os pesos iniciais das sinapses são definidos aleatoriamente para não formatar o mapa com uma tendência inicial de se organizar. No processo competitivo, a rede utiliza o lema "o vencedor leva tudo" para reajustar os pesos e assim ensinar à rede um novo conceito. Mas como funciona? Calcula-se qual o neurônio vencedor, ou seja, aquele que melhor atende ao estímulo proporcionado pelo vetor de entrada. Essa ideia está bem próxima do processo que ocorre no cérebro humano.
Dado um estímulo, a região do cérebro que está treinada para processar aquele estímulo responde com sua atividade neural mais elevada do que as demais regiões. Mas vem aí a pergunta: como calcular o neurônio vencedor? A forma mais utilizada é a distância euclidiana. Lembra-se de como calculamos a distância euclidiana entre dois pontos no plano? Imagine que o vetor de entrada da rede seja de apenas duas posições, ou seja, um vetor no R2. Poderíamos dizer que os neurônios seriam pontos no R2 e cada peso de cada sinapse fosse sua coordenada. O vetor de entrada seria o estímulo representado por um ponto X. Então, o neurônio vencedor seria aquele que está mais próximo do estímulo, e assim melhor responder a esse, como em sistemas biológicos. O neurônio que tiver a menor distância é o neurônio vencedor. Mas sabemos que na maioria das vezes o vetor de entrada não pertence ao R2, mas sim ao RN. O que muda? Quase nada, exceto pelos termos que seriam embutidos na distância. Assim, genericamente poderíamos denotar pela distância a soma do quadrado da diferença de cada dimensão dos pesos das sinapses e do vetor de entrada. Mas por que aqui não utilizamos a raiz quadrada? Bem, achar um ponto de mínimo do primeiro caso é exatamente o mesmo do segundo, pois ambas as funções são reais e positivas. No sistema biológico, é toda uma região que responde por um estímulo, então, no sistema computacional não deveria ser diferente. Os neurônios cooperam entre si para receber o estímulo. Assim, chamamos de processo cooperativo o reajuste dos pesos dos neurônios de uma região acerca do neurônio vencedor, e não simplesmente o neurônio vencedor. Para calcular o quanto cada neurônio receberá de reajuste, consideramos o parâmetro vizinhança topológica, que decresce com a distância lateral e com o passar do tempo. Isso porque, obviamente, quanto mais longe o neurônio estiver do outro, menos participará de sua vizinhança e, portanto, menor será o reajuste sofrido. Também o fator tempo é relevante ao se considerar que, com o passar do tempo, regiões cada vez menores de rede se especializam em certo padrão e, portanto, com o passar do tempo, menor deve ser o raio da vizinhança. Calculamos a distância lateral como uma distância euclidiana entre as posições dos neurônios na malha. Por exemplo, a distância lateral entre o neurônio da linha 1, coluna 1 e do neurônio da linha 2, coluna 3 é a raiz de 1 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado, que é igual à raiz de 5. Mais uma vez, por conveniência de processamento mais ágil, utilizamos o quadrado da distância, por ser um número inteiro, neste caso, 5. Já o cálculo do parâmetro sigma, chamado de largura efetiva da vizinhança, representa a diminuição do raio da vizinhança e, portanto, sua especialização ao longo do tempo. Denotamos esses parâmetros pela seguinte expressão, onde t é a iteração atual e o parâmetro tal é uma constante temporal que representa o período em que o aprendizado é mais intenso. Veja como esse parâmetro e suas consequências interferem no aprendizado. No processo adaptativo, reajustamos os pesos das sinapses, fazendo a rede aprender o novo conceito. Porém, é relevante pensar como esses conhecimentos se conservam ao longo do tempo. No sistema biológico, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de aprender algo. Isso pode até parecer uma limitação do nosso sistema nervoso, mas é na verdade um mecanismo de proteção. Se aprendemos hoje com a mesma eficiência que aprendíamos com 3 anos de idade, nosso conhecimento seria bastante efêmero e provavelmente, com o passar do tempo, esqueceríamos o que aprendemos num passado remoto. Assim, para manter a durabilidade da nossa memória, nosso fator de aprendizado decai com o tempo. Chegamos à expressão do fator de aprendizado da rede. Note que nessa expressão, assim como a largura efetiva da vizinhança, temos o parâmetro tal, que é uma constante de tempo. Mas o que ela representa? Em nós, seres humanos, existe uma fase em que nossa aprendizagem é muito mais intensa, calculada pelos especialistas como algo entre o início da nossa vida e os 12 ou 13 anos de idade. Este representa o período da curiosidade, a fase dos porquês, ou seja, o período onde é mais intensa a aprendizagem. Este período fica simbolizado pelo parâmetro tal, que especifica o número de iterações quando a intensidade do aprendizado é maior. Enfim, chegamos ao fator de ajuste do peso de cada sinapse, dado pela seguinte expressão. Note que a diferença entre o dado de entrada e o peso da sinapse é o que deve ser aprendido, mas que isso não é aprendido integralmente.
Caso contrário, o neurônio esqueceria o que lhe for ensinado anteriormente. Assim, o que deve ser aprendido é multiplicado pelo fator de aprendizado e o parâmetro da vizinhança topológica, como já descrevemos. Assim, calculando e aplicando o ajuste para cada sinapse, fizemos a rede aprender o novo conceito apresentado. Seguimos com este algoritmo até que a rede tenha aprendido o que se deseja e possa ser aplicada em uma situação real.